Cegos na verdade é uma brincadeira, é um trocadilho que tem como pano de fundo a história do cego Bartimeu. E eu lembro de uma palavra do pastor Marcelo Gilberto, que ele diz: quando você lê a Bíblia, presta atenção nos detalhes e imagina a cena. Então toda vez que eu leio esse texto do cego Bartimeu, eu imagino, você vai ver lá que ele está na entrada da cidade. Jesus passa por ele, até então não acontece nada. Só que Jesus começa a fazer milagre, começa a acontecer algumas coisas na cidade e o cego ouve falar: que esse cara, quem é Jesus? E o texto mostra quando Jesus está saindo com os discípulos, o cego disse: é minha vez. E começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele conheceu Jesus. E Jesus estava passando por ele. Então ele corre até Jesus. E Jesus, quando chama ele, eu acho interessante, ele solta a capa, ele solta o que era proteção para ele e corre em direção a Jesus. E trazendo para os dias de hoje, por que cegos? Como você perguntou, tem muitos cegos hoje. Às vezes tem cegos na igreja, cegos na ignorância, cegos no pecado, cegos no egoísmo. E Jesus vem passando e oferecendo mudança, oferecendo cura para a cegueira espiritual, para a cegueira emocional que a gente vive hoje, que é muito grande. A gente tem vivido dias de cegos, fora e dentro da igreja. Por isso nasceu cegos como um clamor: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Marcos 10, 47 e 52, este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Certo homem estava à beira do caminho, mendigando uns trocados pra viver. Solitário, cego, quase sem amigos, talvez estivesse a sofrer. Mas algo aconteceu, Jesus Cristo por ali passou. O cego Bartimeu percebeu que era Jesus, então gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com o teu poder pode me curar, eu posso crer. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão, minha vida entregue em tuas mãos. Como este cego existe tanta gente, não enxergam a situação que estão. Iludidos são escravos do pecado, talvez só a dor no coração. Mas o Senhor Jesus oferece vida, paz e salvação para quem o aceitar e fizer a Ele esta oração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com o teu poder pode me curar, eu posso crer. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão, minha vida entregue
misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão, minha vida entregue em tuas mãos. Neste instante eu quero que o grupo cante O Milagre em Mim, neste instante. Tá certo? Tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Domingo passado nós falamos sobre Jonas, capítulo 1 e 2. Pronto, nós vamos terminar o capítulo 3 e 4. Tá bom? Então, lembrando que Deus mandou Jonas para Nínive e ele foi para onde? Para Tarsis. Tarsis, zona do conforto. Nínive, zona do conflito. Era uma zona da violência, da maldade, e na realidade era a capital da Síria. E Deus tinha colocado no coração de Jonas de ir para Nínive, porque ele queria fazer ali uma obra especial. Só que Jonas não queria ir, porque era muito difícil, era perturbador, era angustiante. É aquelas pessoas chatas que você não quer evangelizar. Se você pudesse, não evangelizaria. Não tem gente assim, gente que diz assim, ó, isso tem jeito não, pastor, né? É como muita gente diz, ó, Brasília não tem jeito não, toca fogo. Tem gente que pensa assim, né? Então, quantas vezes você já desistiu do marido, desistiu do filho que está nas drogas? Hoje mesmo tivemos uma história tremenda de um jovem, e ele chorava copiosamente. Ele foi um desses meninos, por causa das drogas, estava roubando nos ônibus da nossa cidade. Em um desses assaltos a ônibus, então foi abordado pelos policiais, e o pessoal já foi atirou no amigo dele e matou. Atirou nele, chegou a uma bala perfurar o pulmão, e já ele entrou, o amigo já estava morto, e os soldados botaram no carro, levavam para a restauração, né, e fizeram demoraram, ele ainda estava vivo. Ele estava vivo, e eles demoraram até para chegar morto mesmo, para não fazer o BO, para não criar problema. E ele, quando chegou no hospital, ele já estava quase morto, ele teve uma parada cardíaca. Então o amigo foi para a pedra, levaram também ele para a pedra. Então já é mais um, não se preocupa com essa alma cebosa não. E ele foi para a pedra, e estava lá os dois amigos. Ele voltou, que ele teve uma parada e voltou. E quando ele acordou, ele viu os amigos e gritou, eu estou vivo. E graças a Deus ele foi levado, ele foi restaurado, ele foi curado, né? Foi feita uma cirurgia, e hoje ele estava no Impacto Radical, encontrando com Jesus, para a glória dele. É a alma cebosa, a alma que ninguém dá jeito, e Jesus dá jeito. Entendeu, filho? Então é Deus do impossível. E olha bem, essa história é uma história assim, né? Então nós falamos sobre, no capítulo 2, a teologia do peixe, da barriga do peixe, não foi? Foi lá que o salmista, aliás, Jonas, o profeta, ele já dava para o morto. Eu acho que ele achava que ele ia morrer, estava lá na barriga do peixe, passando aquelas noites ali, dentro da barriga do peixe, né? Já dava como morto, eu vou morrer. Como aquelas crianças que estão lá, estavam na caverna. Essa semana vocês viram uma mãe que enterrou uma criança, né? Uma índia enterrou, aliás não foi ela que enterrou, foi a avó e a mãe,
enterrou, porque ela era uma adolescente e tinha um costume, que parece que a coisa não foi como era, como a tribo mandava, então enterraram lá aquela criança. Então passaram, parece que 3 dias, olhe bem, 3 dias, já dava por morta, mas alguém depois descobriram, então alguém foi lá, ainda cavou e a criança estava viva. Quem fez isso? Essa eu quero. Entendeu? Como aquela criança que a mãe jogou no site dela. Minha esposa já tem outra história, que eu sempre uso essa história da criança que a mãe jogou e ficou pendurado no galinho. Então essa estava enterrada e foi lavado, inclusive estava entupido de areia. Então, e parece que a criança, quando está dentro do ventre, tá certo? Então aquilo ali também serviu como parede de proteção, tá certo? Então ela conseguiu ainda, porque ela foi tirado e já colocado lá na terra. Mas o Senhor preservou a vida daquela criança. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Essa eu quero. Pode levar. A criança partiu, querido, já é dela os reis dos céus. Mas quando Deus diz, eu quero, por isso que nenhuma criança, mesmo que você fosse uma gravidez indesejada, talvez até fruto de um estupro, se você nasceu, é porque Deus tem um propósito na tua vida, que o dono da vida é Deus, tá certo? Talvez a sua mãe não programou você, mas Deus programou. Antes da fundação do mundo, Ele programou você. E você está vivo e está aqui, porque Deus planejou. Você não é um acidente. Quem faz você nascer é Deus. Porque mesmo que sua mãe e seu pai quisessem, se Deus não quisesse, você não nasceria. Porque quem dá o fôlego é Ele. E você está aqui porque você tem um propósito. Porque Deus tem um propósito na vida, como teve na vida daquelas crianças. E na vida do Jonas, ele achava que estava morto, mas foi lá, na barriga do peixe, teve a melhor teologia. É na hora do sofrimento, é na hora da angústia, é na hora que a gente está no fundo do poço, é que a gente tem a melhor teologia. É quando a gente vê Deus, onde a gente desnuda de todo orgulho, de toda arrogância, de toda soberba, e reconhece Deus. E é lindo essa oração que nós estudamos no domingo passado. Mas Deus preservou a vida dele. Preservou porque tinha um propósito, tá? E foi Deus que fez assim. E quando Deus faz, então agindo eu, quem impedirá? Existe alguma coisa impossível para Deus, querido? Não existe. Por isso nunca desista de ninguém, de filho nenhum, de drogado nenhum, de pessoa nenhuma. Às vezes aquelas pessoas que eu mais imaginava que não ia dar nada, é aquelas que davam certo. Nosso coração é tremendamente enganoso. E aconteceu aqui na história de Jonas, isso mesmo, olhe bem o que é que diz aí. No capítulo 3, um grande avivamento aconteceu em Nínive. Mas esse avivamento, Jonas não queria não. O profeta não queria não. Ele queria a destruição daquela cidade, porque Deus disse a ele que ia destruir todo mundo e mandou dar um recado. Olha o recado que Deus mandou dar. E ele foi, está certo, Senhor, eu vou. Já que o Senhor mandou, né? Eu vou fazer. Mas só estou fazendo porque o Senhor mandou. É a mesma coisa quando Pedro foi para a casa de Cornélio. Não queria entrar, não foi? Eu só estou indo porque o Senhor mandou. Inclusive, quando ele chegou na casa de Cornélio, olha, eu estou aqui porque Deus mandou, porque um judeu não pode entrar aqui, na casa de um gentio. Mas Deus mandou, me deu um sonho, me passou uma visão, que eu não pudesse fazer como imundo aquilo que Deus criou. Quebrando paradigmas. Porque Deus faz assim, querido. Não faz do nosso jeito. Deus não vem para a gente da forma como a gente quer, né? Então, como a forma como Jesus chegou lá no barco, né? Eles esperavam que Jesus viesse com um barquinho remando.
Mas Jesus veio andando. É assim que Deus vem. Sempre vem da maneira quando você não imagina, Ele chega e faz o milagre dele. Entendeu, filho? Olhe bem aqui. Vamos ler. Jonas, capítulo 3. Rapaz, esse ventilador aqui tá... Parece que tem um ventilador, viu? Tá... É o ar, né? Aqui. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E a mensagem que eu lhe darei. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Ele foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamou: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Você já pensou? Ele entrava em casa, ó, tu vai morrer. Daqui a 40 dias, Então, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus. Tá? E percorreu durante um dia, proclamaram, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de panos de saco, sentou-se sobre cinza, então fez uma proclamação em Nínive, e por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as forças. Deixe os meus caminhos, deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Olha aí. Você já pensou? Acho que a gente vamos para Brasília dizer que Deus vai destruir tudo para ver se aqueles homens mudam. Dizer, daqui a 40 dias tudo vai, para ver se aqueles homens mudam. Porque a mensagem de amor, muitas vezes, a gente não aprende com amor, aprende na dor. Às vezes, a maioria das vezes, só aprendemos mais com a dor. E foi assim, foi uma mensagem assim. E só que ele foi lá e deu o recado. Deu o recado de casa em casa, 3 dias. Olha, daqui a 40 dias, tudo vai ser destruído. Tá? Deus vai destruir todos por causa da violência de vocês, por causa da vida arrogante de vocês, por causa da maneira que vocês vivem. Mas só que isso gerou um grande avivamento naquela cidade, e todos se humilharam diante da potente mão de Deus, e Deus mudou, Deus curou, Deus libertou. Deus muda. Uma vez Deus disse, antes de destruir o mundo, Ele disse: eu tenho tristeza por ter feito o homem. Não foi? Mas Ele viu Noé e sua família, e preservou Noé, e destruiu o mundo, por causa da depravação, por causa da violência. Assim também Sodoma e Gomorra. Até Abraão pinchichou com Deus: Senhor, mas se tiver lá 50, se tiver, eu não destruo. Mas se tiver
30, eu não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. E se tiver 5, eu não destruo. Não tinha ninguém. Para você ver a importância de um servo do Senhor numa cidade. Da igreja do Senhor na cidade. Como pode provocar mudança. Entendeu, querido? Quando a gente proclama a verdade de Deus. Aqueles 11 homens transtornaram a terra. Lá no livro de Atos diz que eles criavam alvoroço na casa de Jason, na casa das pessoas. Um alvoroço, Tiago, Pedro, João, Paulo, preso, mas mesmo assim nada impedia de falar. E muita gente creram, muitas pessoas creram. E aqui aconteceu justamente uma mensagem totalmente ao contrário, e houve um grande avivamento. Agora, olha a atitude de Jonas. Aqui está, vimos ali a teologia da barriga do peixe, né? Agora vamos ver a teologia do umbigo de Jonas. Que na realidade, olhe bem, Jonas pensava, Deus usou Jonas para provocar um grande avivamento na cidade. E Deus usou a cidade para curar Jonas. Porque Jonas, ele era um infeliz. Jonas ainda não era um homem resolvido com Deus. Ele era orgulhoso. Ele era rebelde. Ele era insubmisso. Ele era tremendamente egoísta. E por isso Deus estava trabalhando na vida, por isso que Deus sempre usa, por isso eu mostro sempre que Deus usa todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam. Deus usa as pessoas, aquelas pessoas difíceis, que Deus está usando você para curar ela, mas Deus está usando ela para curar você. Então, às vezes você tem um cunhado difícil, você tem um patrão difícil, você tem uma sogra difícil, você tem alguém difícil, talvez alguma pessoa indesejável que você detesta ele, e Deus coloca ele no teu caminho, para você ser um instrumento de graça para ele, mas Deus também está quebrando você, porque Deus também quer mudar você. Então Deus usa os dois lados. Entendeu, filho? Os dois lados ele usa. Por isso tem de vós grande alegria por passar por grandes provações, porque a provação gera experiência, esperança, para que sejais maduros e inteirinho para Deus. E quando você estiver inteirinho para Deus, íntegro e maduro, Deus vai usar você de forma poderosa para abençoar tanta gente. Olha a atitude aqui de uma pessoa rebelde, de um homem não resolvido com Deus, como existe muita gente dentro das igrejas, pessoas não resolvidas, pessoas evangélicas, pessoas que se diz crente, mas não é discípulo, mas ainda tem feridas, ainda tem mazela, ainda tem orgulho, ainda não sabe perdoar, ainda tem barreira, ainda tem preconceito. É individualista, é egoísta, é avarento. Tem pessoas ainda assim. Crê que Jesus é o Salvador, crê que Ele morreu na cruz, crê que através dele vai para o céu, mas não deixou entrar na alma, ainda não deixou que Deus fizesse um milagre na sua vida. Que o maior milagre é o milagre do caráter, da transformação do caráter. Este é o maior milagre que Deus quer fazer, porque Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Aqui, olhe bem, para a gente terminar, a ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, com o avivamento da cidade, com o quebrantamento, de se alegrar. Aleluia, agora a gente vai fazer um culto.
Imagina um negócio desse. Então ele só estava o quê? Pensando na sua imagem. E olhe bem que ele diz aqui, ele orou, Senhor, não foi isso que o Senhor disse. Eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarso. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Esse é o nosso Deus. É o Deus que diz a Oséias, Oséias, é ruim, né? Voltar para a mulher que adulterou. Israel fez comigo isso. Mas eu não desisti de Israel. Eu não sou homem, eu sou Deus. Eu tenho compaixão de você. Eu tenho misericórdia de você. Deus tem misericórdia, filha. E olhe bem aqui. Eu sabia que tem gente assim, né? Eu sei que tem pessoas, às vezes, não quer nem que eu vá para algumas coisas. Não vá não, pastor, porque o senhor vai... E eu fico triste com isso. Porque quando a gente está perto de Deus, a bondade e a misericórdia seguem com a gente. E a gente tem que sempre andar com bondade e misericórdia. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Porque Deus é misericordioso. E a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Então é a causa de não sermos consumidos. E olha, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Então, aliás, antes disso, olha bem que ele diz aqui: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que eu viver. Já pensou um negócio desse? Isso que é ainda além de ser orgulhoso, infeliz, é um suicida. Que ele se jogou no mar. Entendeu? Ele queria morrer mesmo. Ele não queria nunca entrar naquela cidade. É aquela pessoa que você mais detesta, talvez, aquela pessoa que deve a você, aquela pessoa que fez mal a você, que a vontade é nunca mais ver. Você entendeu? E Deus quer que justamente, Deus já fez isso comigo muitas vezes. E aquela pessoa que eu não queria, e quanto mais a gente quer se afastar, mais essa se aproxima de mim. Ainda diz: ó, Joel, você é o meu melhor amigo. Você não sabe como você... A gente tem que se ajoelhar de misericórdia, Senhor. E foram essas pessoas que Deus usou, filho, para quebrar meu orgulho. Por isso que eu não tive tempo de fazer mestrado, porque o desafio jovem não deixou. Meu mestrado foi dentro do desafio jovem. Meu mestrado foi trabalhar com as crianças dentro da Fundac, com aquelas crianças desprezíveis que ninguém queria e que Deus colocou para junto de mim. Um orfanato abandonado que Deus colocou para junto de mim. E aquelas pessoas que eu mais imaginava, que chegava doidão, loucão, Rastafari, aquela... Oh, pastor, qual é? Ih, rapaz. E Deus, foram homens maravilhosos, transformados pelo amor de Deus. Transformados pelo amor de Deus. Eu sempre dizia uma coisa: olha, é melhor trabalhar com gente, um assassino, ladrão, gente da pior espécie, mas que reconhece o seu erro e se quebranta diante do Senhor, do que gente que pensa que é alguma coisa, arrogante,
Sabe por que tem um cursinho? Sabe por que tem um cargozinho? Porque tem um dinheirinho. Acha que é alguma coisa. E não se dobra diante do Senhor. Não se humilhe diante da potente mão de Deus, querido. Aqui está um homem que Deus estava ensinando a ele. E olhe bem, além de ele disse assim: olha, o Senhor tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria, meu filho? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que ia acontecer, esperou para ver o que aconteceria com aquela cidade. Ele ficou lá os 40 dias, quero ver o que é que vai acontecer. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra a ele. Olha o que o Senhor faz. Na sua cabeça livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental, muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer. Olha, é um suicida. Só queria morrer. Qualquer coisinha. Tem gente assim também, né? Nossa, quer desistir. Desiste fácil. Para mim, como isso ele desejou morrer, ele disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Para o apóstolo Paulo, para mim o morrer é Cristo e o viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, Senhor. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Olha, quantas vezes, né? Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Em outras palavras, eu não deveria ter compaixão desta cidade. Você está com compaixão de uma planta que você... Inclusive essa planta era uma mamanoeira. É aquela planta que produz o óleo de rícino. Quem já tomou óleo de rícino? Minha mãe já me deu óleo de rícino. Era horrível. Toma! Esse negócio de não é ruim, não. Toma, e toma mesmo. Ou toma mastruz de manhã, né? Então, Deus mesmo. Está aqui, filho. Aqui está a teologia do umbigo. Ele teve uma teologia maravilhosa. Quando ele clama a Deus, e Deus ouve ele, Deus tira ele lá do peixe, da barriga do peixe, e ele volta à missão. E ele pensava que estava abafando, e deu tudo errado da maneira dele, e deu tudo certo da maneira de Deus. Deus não escreve com linhas tortas, Deus escreve certo com linha certa. Quem torta é você, entendeu, filho? Deus sempre escreve certo, mas a maneira de Deus fazer milagre é diferente. Não é do meu jeito, não é da minha forma. Por isso, querido, tudo que você fizer, diz a Bíblia, tudo, nada é em vão. Né? Ele diz lá aos Coríntios, nada, tudo que você fizer, tudo que você trabalhar, nada é em vão. Não se perturbe, nem se atemorize.
Porque tudo que você faz é para o Senhor. E Deus vai fazer as coisas, o impossível. A esfera do impossível é de Deus, a esfera do possível é sua, mas a do impossível é de Deus. E Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida, em qualquer situação da instituição, em qualquer situação de qualquer pessoa. Ele pode mudar o Brasil, e Ele vai começar a mudar o Brasil primeiro, mudando a mim. É mudando a minha pessoa. Foi assim que o dono, o homem que começou a Compassion, foi um homem ferido, foi um homem abusado, dentro de uma creche. Os pais botaram ele dentro de uma creche. E o casal daquela creche abusou ele durante 2 anos. E era um casal de missionários, que na realidade não eram missionários. Era um missionário do diabo, que às vezes tem no nosso meio. Mas aquele homem foi curado. E ele colocou um alvo no seu coração. Eu não quero que nenhuma criança sofra. Por isso que ele fundou a Compassion. Quantas crianças são abençoadas através da Compassion? Por causa de um homem, o David Wilkerson, nas ruas do Brooklyn, lá nos Estados Unidos. Hoje tem desafio jovem em todo mundo. Porque um homem tomou uma atitude. Ele viu, sentiu e agiu. É isso que Deus quer, querido. Ele pode provocar um grande avivamento, Ele pode provocar mudanças. Mas antes de mudar, Deus quer mudar você. Antes de curar os outros, Deus quer usar os outros para curar você. Quando você trabalha, Deus usa também o seu trabalho. Deus usa toda a situação, toda a circunstância, até as coisas impossíveis e difíceis que a gente está travando mediando na nossa comunidade. Deus quer falar. Deus está nos tratando. Deus está falando. E a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Porque Ele está tratando a gente. Sabe para quê? Porque Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus. É isso que Deus quer, querida. Menos de nós mesmos, mas parecido com Jesus. Por isso eu quero, recline a tua cabeça. Aqui está a teologia do umbigo. E que Deus quer curar a gente dessa teologia, do egoísmo, da avareza, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você acha que é impossível. O que é impossível para você é, como Jesus disse, alguma coisa impossível para Deus. Filho, Deus quer fazer um milagre. Mas antes de Ele fazer um milagre nesta cidade, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, na instituição, na igreja, onde for, Deus quer fazer um milagre em você. E Deus quer que sua vida seja um milagre. Um milagre. Para que Ele possa usar poderosamente para abençoar o mundo. Porque Deus não quer que nenhum se perca. Diz a palavra. Ele não quer que nenhum se perca. Por isso eu tenho que fazer a minha parte. Nunca desistir de fazer a minha parte. Para ganhar os meus parentes, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas. Eu tenho que levar, eu tenho que ser instrumento de graça e de amor para a vida deles. E deixe que Deus faça o resto, filho. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma música. Um milagre em mim. Espere em pé. E que essa seja a nossa oração.